corrente invariavelmente credora. Phileas Fogg seria rico? Incontestavelmente. Mas como fizera fortuna era o que os mais bem informados não poderiam dizer, e Mr. Fogg seria o último a quem conviria a indagar. Em todo caso, não era nada pródigo, mas sem ser avaro, porque onde quer que faltasse uma contribuição para algo nobre, útil ou generoso, contribuía silenciosa e mesmo anonimamente. Em suma, ninguém menos comunicativo do que este gentleman. Falava o menos possível, e parecia tanto mais misterioso quanto mais silencioso se mostrava. Embora vivesse às claras, tudo o que fazia era tão matematicamente sempre o mesmo que a imaginação insatisfeita procuraria ver além. Teria viajado? Era provável, porque ninguém conhecia melhor do que ele o mapa terrestre. Não havia lugar, por afastado que fosse, de que não parecesse ter conhecimento especial. Às vezes, mas em poucas palavras, breves e claras, corrigia os 1000 boatos que circulavam no clube a propósito de viajantes perdidos ou extraviados. Indicava as verdadeiras probabilidades, e suas palavras muitas vezes acharam-se como que inspiradas por uma espécie de dom profético. Uma vez que o que acontecia acabava sempre por as justificar. Era um homem que devia ter viajado por toda parte, pelo menos em espírito. O que era certo, todavia, é que Phileas Fogg Phileas Fogg não se conheciam nem mulher nem filhos, o que pode acontecer às pessoas mais honestas, nem parentes nem amigos, o que é na verdade mais raro ainda. Phileas Fogg vivia só na sua casa em Savile Row, onde pessoa alguma penetrava. Do seu interior ninguém cuidava. Bastava-lhe um criado. Almoçando e jantando no clube a horas cronometricamente determinadas, na mesma sala, à mesma mesa, sem banquetear os colegas, não convidando nenhum estranho, só voltava a casa para se deitar, à meia-noite em ponto, sem jamais usar os aposentos confortáveis que o Reform Club coloca à disposição dos seus membros. Das 24 horas, passava 10 em casa, fosse para dormir, fosse para cuidar da sua toilette. Quando passeava, era invariavelmente em passo igual, na sala de entrada parquetada ou na galeria circular, por sobre a qual se arredonda um caramanchão de vidros azuis, sustentado por 20 colunas jônicas de porfiro vermelho. Se almoçava ou jantava, eram as cozinhas, a despensa, a copa, a peixaria, a leiteria do clube que forneciam à sua mesa suas... A casa de Savile Row, sem ser suntuosa, se recomendava por um extremo conforto. Além disso, com os hábitos regulares do locador, o serviço reduzia-se a pouca coisa. Entretanto, Phileas Fogg exigia do seu único criado uma pontualidade, uma regularidade extraordinárias. Naquele mesmo dia, 2 de outubro, Phileas Fogg dera aviso prévio a James Forster, porque o moço cometera a falta de lhe trazer para a barba água a 84 graus Fahrenheit em vez de a 86. E esperava seu sucessor, que deveria apresentar-se entre 11 e 11h30. Phileas Fogg, muito bem sentado em sua poltrona, os pés juntos como os de um soldado em revista, as mãos apoiadas sobre os joelhos, o corpo aprumado, a cabeça levantada, observava o caminhar dos ponteiros de seu relógio de chão, complicadíssimo aparelho que indicava as horas, os minutos, os segundos, os dias, as quinzenas e o ano. Quando soassem 11h30, Mr. Fogg deveria, conforme seu hábito cotidiano, deixar a casa e dirigir-se para o Reform Club. Neste momento, bateram à porta da pequena sala onde Phileas Fogg se encontrava. James Forster, o criado despedido, apareceu. "O novo criado", disse ele. Um moço de uns 30 anos de idade apresentou-se e cumprimentou. "É francês e chama-se John?" perguntou-lhe Phileas Fogg. "Jean, se não lhe desagradar", respondeu o recém-vindo. "Jean Passepartout, sobrenome que me ficou, e que justificava a minha aptidão natural para me safar de apuros. Considero-me um rapaz honesto, senhor, mas, para ser franco, já exerci muitas profissões. Fui cantor ambulante, artista de circo, saltando como Lyotard, dançando na corda como Blondin,
Depois, fiz-me professor de ginástica para tornar mais úteis os meus talentos. E, por fim, fui sargento de bombeiros em Paris. Tenho até em meu currículo alguns incêndios notáveis. Mas já fazem 5 anos que deixei a França e que, desejando gozar a vida de família, sou criado de quarto na Inglaterra. Ora, achando-me sem colocação e tendo sabido que Mr. Phileas Fogg era a pessoa mais exata e mais sedentária do Reino Unido, aqui me apresentei em sua casa na esperança de viver tranquilo e até esquecer este nome de Passepartout. Passepartout me convém, respondeu o gentleman. Você me foi recomendado. Tenho boas referências a seu respeito. Conhece quais são as minhas condições? Sim, senhor. Bem, que horas tem? 11h20, respondeu Passepartout, tirando das profundezas do bolso do colete um enorme relógio de prata. Está atrasado, disse Mr. Fogg. O senhor me desculpe, mas é impossível. Atrasado em 4 minutos. Não importa. Basta constatar a diferença. Portanto, a partir deste momento, 11h29 da manhã, desta quarta-feira, 2 de outubro de 1872, fica ao meu serviço. Dito isso, Phileas Fogg levantou-se, pegou seu chapéu com a mão esquerda, colocou-o na cabeça com um movimento automático e desapareceu sem acrescentar palavra. Passepartout ouviu a porta da rua se fechar uma primeira vez. Era seu novo patrão que saía. Depois, uma segunda vez. Era seu predecessor, James Forster, que por sua vez partia. Passepartout ficou só, na casa de Savile Row. Ainda um pouco estonteado, a princípio, conheci no museu de Madame Tussaud criaturas tão vivas quanto o meu novo patrão. Convém dizer que as criaturas de Madame Tussaud são figuras de cera, muito visitadas em Londres, e às quais, na verdade, apenas falta a palavra. Durante os poucos instantes em que acabava de entrever Phileas Fogg, Passepartout tinha rápida, mas cuidadosamente examinado seu futuro patrão. Era um sujeito que parecia ter 40 anos, de aspecto nobre e belo, estatura elevada, que não mostrava sequer um ligeiro excesso de peso, cabelos e suíças louros, testa lisa sem rugas nas têmporas, face mais pálida que colorida, dentes magníficos. Parecia possuir no mais alto grau o que os fisionomistas chamam de o repouso na ação, faculdade comum a todos os que fazem mais obras que barulho. Calmo, fleumático, olhar límpido, pálpebra imóvel. Era o tipo acabado desses ingleses de sangue frio que se encontram frequentemente no Reino Unido, e cuja atitude um pouco acadêmica, Angélica calma e, efetivamente, Phileas Fogg era a exatidão personificada, o que se via claramente pela expressão dos seus pés e de suas mãos. Porque no homem, sabia que na vida é preciso ter em conta os atritos, e como os atritos atrasam, para os evitar, não entrava em contato com ninguém. Quanto a Jean, vulgo Passepartout, um verdadeiro parisiense de Paris, nos 5 anos que habitava a Inglaterra e ali exercia em Londres a profissão de criado de quarto, em vão procurara um patrão a quem pudesse se afeiçoar. Passepartout não era um desses frontins ou mascarilhas que, impertigados, nariz ao vento, olhar firme, olho seco, não passam de imprudentes velhacos. Não. Passepartout era um rapaz excelente, fisionomia amável, lábios um pouco salientes, sempre prontos para degustar ou para acariciar. Um ser doce e serviçal, com uma dessas cabeças redondas que a gente gosta de ver sobre os ombros de um amigo. Tinha os olhos azuis, a cor do rosto animada, a figura suficientemente gorda para que pudesse ver seus joelhos, peito amplo, talhe forte, uma musculatura vigorosa e possuía uma força hercúlea que os exercícios da sua mocidade tinham desenvolvido muito. Seus cabelos castanhos eram um pouco revoltos. Se os escultores da antiguidade conheciam 18 maneiras de compor a cabeleira de Minerva, Passepartout só conhecia uma para arranjar a sua. 3 passadas de pente e estava penteado. Dizer que o caráter expansivo deste rapaz haver-se-ia de harmonizar com o de Phileas Fogg é coisa que a prudência mais elementar não permite dizer. Seria Passepartout o criado funcionalmente exato que convinha a seu patrão?
Só o tempo diria. Depois de ter tido, como se sabe, uma mocidade bastante vagabunda, aspirava ao repouso. Tendo ouvido gabar o metodotismo inglês e a proverbial frieza dos gentlemen, veio procurar fortuna na Inglaterra. Mas, até então, a sorte lhe fora ingrata. Não podendo ter respeito por seu patrão, arriscou algumas respeitosas observações, que foram mal recebidas, e rompeu. Neste meio tempo, soube que Phileas Fogg, Esquire, procurava um criado. Tirou informações a respeito deste gentleman, um personagem cuja existência era tão regular que não transnoitava, que não viajava, que não se ausentava jamais, sequer um dia. Certamente lhe conviria. Apresentou-se e foi admitido nas condições que sabemos. Passepartout, ao soarem 11h30, achava-se, pois só, na casa de Savile Row. Começou logo a inspeção. Percorreu-a do porão ao sótão. Este quarto que lhe fora destinado. Ele lhe convinha. Campainhas elétricas e tubos acústicos punham o quarto em comunicação com os apartamentos de baixo e do primeiro andar. Sobre a chaminé havia um relógio de pêndulo elétrico que estava acertado pelo do quarto de dormir de Phileas Fogg, e os dois aparelhos marcavam ao mesmo tempo o mesmo segundo. Convém-me, disse consigo Passepartout. Reparou também, no seu quarto, em um cartaz colocado acima do relógio. Era o programa do serviço cotidiano. Compreendia, desde as 8 da manhã, hora regulamentar a que Phileas Fogg se levantava, até as 11h30, hora em que saía para ir almoçar no Reform Club. Todos os detalhes do serviço. O chá e as torradas das 8h23, a água para a barba das 9h37, o penteado das 10 menos 20, etc. Depois, das 11h30 da manhã até a meia-noite, hora em que metodicamente o gentleman se deitava, tudo estava anotado, previsto, regulamentado. Passepartout encontrou grande satisfação em meditar este programa e em gravar os seus diversos artigos no espírito. Quanto ao guarda-roupa do patrão, estava ele bem fornecido e maravilhosamente disposto. Cada calça, casaco ou colete tinha um número de ordem reproduzido no registro de entradas e de saídas, indicando a data em que, segundo a estação, estas vestimentas deveriam ser por seu turno usadas. Mesma regulamentação para os sapatos. Em uma palavra, nesta casa de Savile Row, que deveria ter sido o templo da desordem na época do ilustre mas dissipado Sheridan, havia uma mobília confortável, anunciando um belo descanso. Nada de biblioteca, nada de livros que seriam sem utilidade para Mr. Fogg, posto que o Reform Club colocava à sua disposição 2 bibliotecas, uma consagrada às letras, outra ao direito e à política. No quarto de dormir, um cofre forte de tamanho médio, cuja construção o punha a salvo tanto de incêndio quanto de roubo. Nada de armas na casa, nenhum utensílio de caça ou de guerra. Tudo ali denunciava os hábitos mais pacíficos. Após ter examinado esta habitação em detalhes, Passepartout esfregou as mãos, o semblante dilatou-se-lhe e repetiu alegremente: "Convém-me, é disso que gosto. Entender-nos-emos perfeitamente, Mr. Fogg e eu, um homem caseiro e regular, um verdadeiro robô. Ora, não me importa servir um robô." Capítulo 3. Trava-se uma conversa que poderá custar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg havia saído de sua casa de Savile Row às 11h30, e depois de ter posto 575 vezes seu pé direito diante do seu pé esquerdo e 576 vezes o seu pé esquerdo diante do seu pé direito, chegou ao Reform Club, vasto edifício, construído em Pall Mall, que não custou menos de 3 milhões para ser edificado. Phileas Fogg dirigiu-se logo para a sala de refeições, cujas 9 janelas se abriam sobre um belo jardim com árvores já douradas pelo outono. Ali, tomou o lugar à mesa habitual onde esperava o seu couvert. Seu almoço compunha-se de um os duré de peixe cozido, temperado com raging sauce, de um roast beef escarlate guarnecido com cogumelos, de uma empada recheada com pedacinhos de ruibarbo e groselhas verdes, de um pedaço de chester,
tudo isso regado com algumas taças de um chá excelente, especialmente selecionado pelo encarregado do Reform Club. Ao 12:47, o gentleman levantou-se e dirigiu-se para o grande salão. Compartimento magnífico, ornado com pinturas ricamente enquadradas. Ali, um criado entregou-lhe o Times ainda por abrir, e que Phileas Fogg desdobrou com uma firmeza que denotava grande hábito em tão difícil operação. A leitura deste jornal ocupou Phileas Fogg até às 13:45, e a do Standard, que lhe sucedeu, prolongou-se até perto da hora do jantar. Esta refeição fez-se nas mesmas condições do almoço, com a adição de Royal British Sauce. Às 6:20, o gentleman reapareceu no grande salão e absorveu-se na leitura do Morning Chronicle. Meia hora mais tarde, alguns membros do Reform Club chegaram e achegaram-se à lareira, onde ardia um fogo de hulha. Eram os parceiros habituais de Mr. Phileas Fogg, como ele acérrimos jogadores de whist. O engenheiro Andrew Stuart, os banqueiros John Sullivan e Samuel Valentine, o cervejeiro Thomas Flanagan, Gaultier Ralph, um dos administradores do Banco da Inglaterra, pessoas ricas e consideradas, mesmo neste clube que contava entre seus membros as sumidades da indústria e da finança. Ora bem, Ralph, perguntou Thomas Flanagan, a quantas anda esse caso de roubo? Nesta altura, respondeu Andrew Stuart, o banco pode dizer adeus ao dinheiro. Espero pelo contrário, disse Gaultier Ralph, que pegaremos o autor do roubo. Inspetores de polícia, pessoas muito hábeis, foram enviados para a América e a Europa, para todos os portos de embarque e desembarque, e vai ser difícil para Stuart. Em primeiro lugar, não é um ladrão, respondeu seriamente Gaultier Ralph. Como não é um ladrão, um indivíduo que subtraiu 55 mil libras em papel moeda? 1.375.000 francos. Não, respondeu Gaultier Ralph. É então um industrial? Disse John Sullivan. O Morning Chronicle assegura que é um gentleman. Quem deu esta resposta não foi outro senão Phileas Fogg, cuja cabeça emergiu por entre as ondas de papel acumulado à sua volta. Ao mesmo tempo, Phileas Fogg cumprimentou seus colegas, que lhe retribuíram o cumprimento. O fato do qual falavam, que os diversos jornais do Reino Unido discutiam com ardor, passara-se 3 dias antes, 29 de setembro. Um maço de banknotes, totalizando a enorme soma de 55 mil libras, fora tirado da frente do guichê do caixa principal do Banco da Inglaterra. A quem se admirasse de que um tal roubo pudesse realizar-se com tanta facilidade, o vice-diretor Gaultier Ralph limitar-se-ia a responder que naquele exato momento o caixa estava ocupado em fazer o lançamento de uma receita de 3 shillings e 6 pence, e que não se pode estar de olho em tudo. Devemos, porém, aqui observar, o que torna o fato mais explicável, que este admirável estabelecimento, o Bank of England, parece importar-se ao extremo com a dignidade do mundo. Nada de grades, nada de porteiros, nada de guardas. O ouro, a prata, as banknotes estão expostas livremente e, por assim dizer, à mercê do primeiro recém-chegado. Não se poderia colocar em suspeição a probidade de ninguém. Um dos melhores observadores dos costumes ingleses até conta o seguinte. Numa das salas do banco, onde se encontrava um dia, teve a curiosidade de ver mais de perto um lingote de ouro, pesando de 7 a 8 libras, que estava exposto na mesa do caixa. Pegou o lingote, examinou-o, passou-o para um seu vizinho. Este passou-o para um outro, e o lingote, de mão em mão, foi até o fundo de um corredor escuro, e só meia hora depois voltou ao seu lugar, sem que o caixa levantasse sequer a cabeça. Mas, em 29 de setembro, as coisas não se passaram assim. O maço de banknotes não voltou, e quando o magnífico relógio posto acima do drawing office anunciou às 5 o fechamento dos escritórios, o Banco da Inglaterra não tinha senão que passar 55 mil libras pela conta dos ganhos e perdas. Clara e devidamente reconhecido o roubo, agentes e detetives, escolhidos dentre os mais hábeis, foram enviados para os principais portos, para Liverpool, para Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, Nova York, etc., com a promessa, no caso de sucesso,
de uma gratificação de 2.000 libras, 50.000 francos, e 5% da quantia que fosse recuperada. Esperando as informações que o inquérito imediatamente instaurado deveria fornecer, estes inspetores tinham por missão observar escrupulosamente todos os viajantes que chegassem ou partissem. Ora, precisamente, como dizia o Morning Chronicle, havia razões para se supor que o autor do roubo não fazia parte de nenhuma das associações de ladrões da Inglaterra. Durante o dia 29 de setembro, um gentleman bem apessoado, de boas maneiras, ar distinto, havia sido notado, passeando pela sala dos pagamentos, teatro do roubo. O inquérito permitira reproduzir com bastante exatidão a descrição deste gentleman, que foi imediatamente enviada a todos os detetives do Reino Unido e do continente. Alguns crédulos, Gaultier Ralph entre eles, julgavam-se, pois, com base para esperar que o ladrão não escaparia. Como se pode imaginar, este fato estava na ordem do dia em Londres e em toda a Inglaterra. Discutia-se, apaixonava-se a favor ou contra as probabilidades do êxito da polícia metropolitana. Não é de se estranhar, pois, ouvir os membros do Reform Club, um dos vice-diretores do banco, achava-se entre eles. O digno Gaultier Ralph não queria duvidar do resultado das buscas, calculando que a gratificação oferecida deveria estimular e muito o zelo e a inteligência dos agentes. Mas o seu colega, Andrew Stuart, estava longe de compartilhar desta confiança. A discussão continuou, pois, entre os gentlemen que se tinham sentado a uma mesa de whist. Stuart em frente de Flanagan, Valentine diante de Phileas Fogg. Durante o jogo, os jogadores não falavam, mas entre as rodadas a conversação interrompida recomeçava com mais animação. "Eu sustento", disse Andrew Stuart, "que as probabilidades são a favor do ladrão, que não pode deixar de ser um homem muito astuto. Ora, vamos refugiar. Por exemplo, para onde quer que ele vá?" "Não sei", respondeu Andrew Stuart. "Mas afinal, a Terra é bastante vasta." "Era outrora", disse a minha voz Phileas Fogg. Depois, "É sua vez de cortar", acrescentou, apresentando as cartas a Thomas Flanagan. A discussão foi suspensa durante a rodada, mas logo Andrew Stuart a retomou dizendo: "Como outrora? A Terra diminuiu, por acaso?" "Sem dúvida", respondeu Gaultier Ralph. "Sou da opinião de Mr. Fogg. A Terra diminuiu, pois a percorremos agora 10 vezes mais depressa do que há 100 anos. E é isto que, no caso de nos ocuparmos, tornará as buscas mais rápidas. E tornará mais fácil também a fuga do ladrão." "É a sua vez de jogar, Sr. Stuart", disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não estava convencido, e a partida concluída. "É preciso confessar, Sr. Ralph", retomou, "que achou um modo engraçado de dizer que a Terra diminuiu, porque atualmente se faz sua volta em 3 meses. "Em 80 dias apenas", disse Phileas Fogg. "Com efeito, senhores", acrescentou John Sullivan, 80 dias, desde que a seção entre Rotterdam e Allahabad foi aberta sobre o Great Indian Peninsular Railway. E eis aqui o cálculo feito pelo Morning Chronicle. De Londres a Suez pelo Monte Cenis e Brindisi, Railways e paquete 7 dias. De Suez a Bombaim, paquete 13 dias. De Bombaim a Calcutá, Railway 3 dias. De Calcutá a Hong Kong, China, Nelson West, despediu-se dos seus nobres colegas e deixou o Reform Club. Às 7h50, abria a porta de sua casa e voltava ao lar. Passepartout, que tinha conscienciosamente estudado seu programa, ficou bastante surpreso vendo Mr. Fogg, culpável de inexatidão, aparecer a esta hora insólita. Segundo o cartaz, o locatário de Savile Row não deveria recolher-se senão à meia-noite em ponto. Phileas Fogg, assim que chegou, subiu ao quarto. Depois chamou. "Passepartout?" Passepartout não respondeu. Esse chamamento não poderia ser dirigido a ele. Não era ainda a hora. "Passepartout?" repetiu Mr. Fogg, sem elevar em nada a voz. Passepartout apareceu. "É a segunda vez que chamo", disse Mr. Fogg. "Mas não é meia-noite?" respondeu Passepartout, com seu relógio na mão. "Eu sei", retomou Phileas Fogg, "e não o recrimino. Partimos em 10 minutos para Dover e Calais."
Uma espécie de careta esboçou-se sobre a redonda face do francês. Era evidente que tinha ouvido mal. "O senhor se desloca?" perguntou ele. "Sim", respondeu Phileas Fogg. "Vamos fazer a volta ao mundo." Passepartout, olhos arregalados, as pálpebras e as sobrancelhas levantadas, os braços caídos, o corpo encurvado, apresentava naquele momento todos os sintomas do espanto levado à estupefação. "A volta ao mundo", murmurou ele. "Em 80 dias", respondeu Mr. Fogg. "Por isso não temos um instante a perder." "Mas e as malas?" disse Passepartout, que balançava inconscientemente sua cabeça para a direita e para a esquerda. "Nada de malas. Uma sacola de viagem só. Dentro 2 camisas de lã, 3 pares de roupa de baixo. O mesmo para si. Faremos compras pelo caminho. Traga para baixo meu Macintosh e minha manta de viagem. Vá com bons calçados, apesar de que andaremos pouco ou nada. Vá." Passepartout teria desejado responder. Não pôde. Saiu do quarto de Mr. Fogg, subiu ao seu, tombou sobre uma cadeira e, empregando uma frase bem vulgar de seu país: "Ah, bem que se diz, essa é demais, demais. E eu que queria descansar tranquilo." E maquinalmente fez seus preparativos de partida. A volta ao mundo em 80 dias. Estaria lidando com um doido? Não. Seria uma piada? Iriam até Dover, tudo bem. A Calais, que seja. Afinal, isto não poderia desgostar o bravo rapaz, que há 5 anos não pisava o solo pátrio. Talvez fossem até Paris, e por certo, reveria com prazer a grande capital. Mas certamente um gentleman tão zeloso em seus passos pararia por ali. Sim, sem dúvida, mas não era menos verdade. 1000 francos. A sacola ia quase caindo das mãos de Passepartout, como se as 20.000 libras fossem de ouro e pesassem demais. O patrão e o criado desceram, e a porta da rua foi fechada com 2 voltas de chave. No fim da Savile Row havia uma estação de carruagens. Phileas Fogg e seu criado subiram em um cab que se dirigiu rapidamente para a estação de Charing Cross, a qual vem ter um dos ramais do South Eastern Railway. Às 8h20, o cab parava diante da estação. Passepartout desceu. Seu patrão seguiu e pagou ao cocheiro. Neste momento, uma pobre mendicante, levando uma criança pela mão, pés nus na lama, um chapéu na cabeça, velho e estragado, do qual pendia uma deplorável pluma, com um chale esfarrapado sobre os andrajos, aproximou-se de Mr. Fogg e pediu-lhe esmola. Mr. Fogg tirou de seu bolso os 20 guinéus que tinha ganho no whist e dando-os à mendiga. "Tome lá, boa mulher. Estou contente por tê-la encontrado." Depois foi em frente. Passepartout teve uma sensação de umidade em volta da menina do olho. O patrão acabara de conquistar seu coração. Mr. Fogg e ele entraram em seguida no grande átrio da estação. Lá, Phileas Fogg deu a Passepartout ordem para comprar 2 bilhetes de primeira classe para Paris. Ao voltar-se, deparou com os seus 5 colegas do Reform Club. "Senhores, partam", disse ele. "E os diversos vistos carimbados no passaporte que levo para este fim permitir-lhes-ão na volta controlar meu roteiro." "Oh, Sr. Fogg", respondeu polidamente Gaultier Ralph. "Não é preciso. Confiamos em sua honra de gentleman." "É melhor assim", disse Mr. Fogg. "Não se esqueça de que deve voltar", observou Andrew Stuart. "Em 80 dias", respondeu Mr. Fogg. "Sábado 21 de dezembro de 1872, às 8h45 da noite. Até a volta, meus senhores." Às 8h40, Phileas Fogg e seu criado tomaram lugar no mesmo compartimento. Às 8h45, soou um apito e o trem pôs-se a caminho. A noite estava negra. Caía uma chuva fininha. Phileas Fogg, recostado no seu canto, não dizia palavra. Passepartout, ainda estonteado, apertava maquinalmente contra si a sacola com as banknotes. Mas o trem não ultrapassara Sydenham quando Passepartout soltou um verdadeiro grito de desespero. "O que é que há?" perguntou Mr. Fogg. "É que, na minha precipitação, minha perturbação, esqueci." Examinou a questão sob todos os pontos de vista e demonstrou claramente a loucura da empreitada. Segundo este artigo, tudo estava contra o viajante. Obstáculos humanos, obstáculos naturais. Para ter êxito neste projeto,
seria preciso admitir uma concordância miraculosa de horas de partida e de chegada. Concordância que não existiria, que não poderia existir. A rigor, e na Europa, trecho relativamente medíocre do percurso total, pode-se contar com a chegada dos trens à hora certa. Mas quando eles gastam 3 dias para atravessar a Índia, 7 dias para atravessar os Estados Unidos, poder-se-ia confiar à sua exatidão os elementos de tal problema? E os acidentes de máquina, os descarrilhamentos, as colisões, o mau tempo, a acumulação de neve, tudo isto não estava contra Phileas Fogg? Nos paquetes não se encontraria ele, durante o inverno, à mercê dos pés de vento ou dos nevoeiros? Seria por acaso tão raro os navios mais velozes das linhas transoceânicas sofrerem atrasos de 2 ou 3 dias? Ora, bastaria um atraso, um só, para que a cadeia de comunicações fosse irreparavelmente truncada. Se Phileas Fogg perdesse, nem que fosse por poucas horas, a partida de um paquete, seria forçado a esperar o paquete seguinte, e assim sua viagem estaria comprometida irrevogavelmente. O artigo teve muita repercussão. Quase todos os jornais o reproduziram, e as ações Phileas Fogg baixaram singularmente. Nos primeiros dias que se seguiram à partida do gentleman, importantes negócios se tinham ligado à sorte de sua empreitada. Sabe-se como é o mundo dos apostas, mais esclarecido que o dos jogadores. Apostar está no temperamento inglês. Assim, não só os diversos membros do Reform Club fizeram apostas consideráveis a favor ou contra Phileas Fogg, mas não a compravam afinal senão por 20, por 50, por 100. Só um partidário lhe restou. Foi o velho paralítico, Lord Albemarle, o digno gentleman, pregado na sua poltrona. Teria dado a fortuna para fazer a volta ao mundo, mesmo em 10 anos, e apostou 5.000 libras, 100.000 francos, em Phileas Fogg. E quando, ao mesmo tempo em que lhe demonstravam a insensatez do projeto, lhe mostravam sua inutilidade, contentava-se em responder: se a coisa é factível, convém que seja um inglês o primeiro a fazê-la. Ora, as coisas estavam assim. Os partidários de Phileas Fogg ficavam cada vez mais raros. Todo mundo, e não sem razão, punha-se contra ele. Já não tomavam apostas senão a 150, a 200 contra 1, quando, 7 dias após sua partida, um incidente completamente inesperado fez com que já as não tomasse de modo algum. Com efeito, neste dia, por volta das 9 da noite, o diretor da Polícia Metropolitana havia recebido um despacho telegráfico que dizia: Suez para Londres. Rowan, comissário de polícia, Administração Central, Scotland Yard. Siga o ladrão de banco, Phileas Fogg. Enviem imediatamente mandado de prisão para Bombaim, Índia Inglesa. Fix, detetive. O efeito deste despacho foi imediato. O respeitável gentleman desapareceu para dar lugar ao ladrão de banknotes. Sua fotografia, arquivada no Reform Club com as de todos os seus colegas, foi examinada. Ela reproduzia traço por traço o homem cuja descrição tinha sido fornecida pelo inquérito. Lembraram-se do que a existência de Phileas Fogg tinha de misterioso, seu isolamento, sua partida súbita, e pareceu evidente que este personagem, pretextando uma viagem de volta ao mundo e apoiando-a numa aposta insensata, tinha tido por fim único despistar os agentes da polícia inglesa. Capítulo 6, em que o agente Fix mostra uma impaciência bem legítima. Eis que em circunstâncias tinha sido expedido despacho a respeito do Sr. Phileas Fogg. Na quarta-feira, 9 de outubro, esperava-se pelas 11 da manhã, em Suez, o paquete Mongólia, da Companhia Peninsular e Oriental, steamer de ferro a hélice e com spar-deck, deslocando 2.800 toneladas e possuindo uma força nominal de 500 cavalos. O Mongólia fazia regularmente as viagens de Brindisi a Bombaim pelo canal de Suez. Era um dos barcos mais velozes da companhia e as velocidades regulamentares, ou seja, 10 milhas por hora de Brindisi a Suez e 9 milhas e 53 centésimos de Suez a Bombaim, eles sempre as tinham ultrapassado. Esperando a chegada do Mongólia,
Dois homens passeavam sobre o cais no meio da multidão de indígenas e estrangeiros que afluem a esta cidade, outrora uma aldeia, a qual a grande obra do senhor de Lesseps assegura um porvir considerável. Destes dois homens, um era o agente consular do Reino Unido estabelecido em Suez, que, a despeito dos desfavoráveis prognósticos do governo britânico e das sinistras predições do engenheiro Stephenson, via diariamente navios ingleses atravessarem o canal, abreviando assim em metade o antigo caminho da Inglaterra às Índias pelo Cabo de Boa Esperança. O outro era um homenzinho magro, de aspecto bastante inteligente, nervoso, que contraía com uma persistência notável os músculos superciliares. Através de seus longos cílios brilhava um olho muito vivo, mas cujo ardor sabia extinguir quando queria. Neste momento, dava alguns sinais de impaciência, indo, vindo, não conseguindo ficar parado. Este homem chamava-se Fix, e era um desses detetives ou agentes da polícia inglesa que tinham sido enviados para os diversos portos, depois do roubo cometido ao Banco da Inglaterra. Este tal de Fix deveria vigiar com o maior cuidado todos os viajantes que tomassem a rota de Suez, e se algum lhe parecesse suspeito, segui-lo à espera de um mandado de detenção. Precisamente há 2 dias, Fix havia recebido do comissário da Polícia Metropolitana a descrição do autor presumido do roubo. Era a do personagem distinto e bem trajado que tinha sido visto na sala de pagamentos do banco. O detetive, muito estimulado evidentemente pela poupuda gratificação prometida em caso de sucesso, esperava por isso com uma impaciência fácil de se compreender a chegada do Mongólia. "E o senhor diz, senhor cônsul?" perguntou pela 10ª vez. "Que este barco não pode tardar?" "Não, Mr. Fix", respondeu o cônsul. "Ele foi avistado ontem ao largo de Port Said, e os 160 quilômetros do canal não significam nada para ele. Repito que o Mongólia sempre ganhou a gratificação de 25 libras que o governo dá para cada avanço de 24 horas sobre o tempo regulamentar." "Este paquete vem diretamente de Brindisi?" perguntou Fix. "De Brindisi mesmo, onde pegou o malote das Índias. De Brindisi que deixou sábado às 5 da tarde. Por isso tenha paciência, ele não tarda a chegar. Mas não sei realmente como, com a descrição que recebeu, poderá reconhecer seu homem, se é que ele está a bordo do Mongólia." "Senhor cônsul", respondeu Fix, "esse tipo de gente, a gente mais percebe do que reconhece. Faro é o que é preciso ter, e o faro é como um sentido especial para o qual concorrem o ouvido, a vista e o olfato. Já aprendi em minha vida mais de um desses gentlemen, e contando que o meu ladrão esteja a bordo, asseguro-lhe que não me escapará das mãos. Assim o desejo, Sr. Fix, porque se trata de um roubo importante." "Um roubo magnífico", respondeu o agente entusiasmado. 55 mil libras! Não temos com frequência tal sorte grande. Os ladrões tornam-se mesquinhos. A raça dos Shepherd decai. Deixa-se prender atualmente por quaisquer shillings. "Senhor Fix", respondeu o cônsul, "fala de tal maneira que lhe desejo sinceramente sucesso. Mas, repito, nas condições em que está, creio que não seja difícil que ele escape. Bem sabe que, pela descrição que recebeu, este ladrão se parece totalmente com um homem honesto." "Senhor cônsul", respondeu dogmaticamente o inspetor de polícia, "os grandes ladrões sempre se parecem com gente honesta. Compreende bem que os que têm cara de tratante só têm um caminho a seguir, o de permanecerem probos, sem o que acabariam presos. As fisionomias honestas são estas, sobretudo, as que se precisa desmascarar. Trabalho difícil, concordo, e que não é mais profissão, é arte." Vê-se que o supracitado Fix não carecia de uma certa dose de amor próprio. Neste interim, o cais se animara pouco a pouco. Marinheiros de diversas nacionalidades, comerciantes, corretores, carregadores, felás afluíam para aí. A chegada do paquete estava evidentemente próxima. O tempo estava bem bonito, mas o ar frio pelo vento do leste. Alguns minaretes recortavam-se por sobre a cidade sob os pálidos raios do sol. Para o sul, um mole de 2.000 metros de comprimento estendia-se como um braço sobre o ancoradouro de Suez.
à superfície do Mar Vermelho deslizavam diversos barcos de pesca ou de capotagem, alguns dos quais conservaram em suas feições o elegante gabarito da galera antiga. Sempre circulando entre este populacho, Fix, por um hábito da profissão, encarava os transeuntes com uma olhada rápida. Eram então 2:30. "Mas não chega nunca este paquete!" exclamou ao ouvir soar o relógio do porto. "Não pode estar longe", respondeu o cônsul. "Por quanto tempo ele ficará em Suez?" perguntou Fix. 4 horas. O tempo de embarcar seu carvão. De Suez a Adém, na extremidade do Mar Vermelho, são 310 milhas e é preciso fazer provisão de combustível. "E de Suez esse barco vai diretamente a Bombaim?" perguntou Fix. "Diretamente, sem parada." "Ora bem", disse Fix, "se o ladrão tomou esta rota e este barco deve entrar nos seus planos desembarcar em Suez para alcançar por uma outra via as possessões holandesas ou francesas da Ásia. Deve saber muito bem que não estaria em segurança na Índia, que é uma terra inglesa." "A menos que seja um homem muito esperto", respondeu o cônsul. "Bem se sabe, um criminoso inglês está sempre melhor escondido em Londres do que no estrangeiro." Depois desta reflexão, que deu muito o que refletir ao agente, o cônsul voltou ao seu escritório, situado a pouca distância. O inspetor de polícia ficou só, tomado por uma impaciência nervosa, com um pressentimento bastante bizarro de que o seu ladrão deveria achar-se a bordo do Mongólia. E, na verdade, se este velhaco tinha saído da Inglaterra com a intenção de ganhar o Novo Mundo, a rota das Índias, menos vigiada ou mais difícil de vigiar que a do Atlântico, deveria ter merecido sua preferência. Fix não foi deixado muito tempo entregue às suas reflexões. Apitos agudos anunciaram a chegada do paquete. Toda a horda dos carregadores e dos felás se precipitou para o cais em um tumulto um pouco inquietante para os membros e as roupas dos passageiros. Uma dezena de batéis deslocou-se do rio e dirigiu-se para a frente do Mongólia. Bem depressa, o casco gigantesco do Mongólia foi avistado, passando entre as margens do canal, e eram 11 horas quando o steamer ancorou, ao mesmo tempo que o seu vapor saía com um grande barulho pelos tubos de escapamento. Os passageiros eram muitos a bordo. Alguns ficaram sobre o spar-deck a contemplar o panorama pitoresco da cidade, mas a maioria desembarcou nos batéis que tinham vindo acostar-se ao Mongólia. Fix examinava escrupulosamente todos os que punham os pés na terra. Neste momento, um deles aproximou-se dele, depois de ter vigorosamente repelido os felás que o assaltavam com suas ofertas de serviço, e perguntou-lhe muito polidamente se ele poderia indicar o escritório do agente consular inglês. Ao mesmo tempo, este passageiro apresentava um passaporte ao qual desejava sem dúvida fazer apor o visto britânico. Fix, instintivamente, pegou o passaporte e, com um rápido golpe de vista, examinou-o. Por pouco não fez um movimento involuntário. O papel tremeu-lhe na mão. A descrição no passaporte era idêntica à que recebera do comissário da Polícia Metropolitana. "Este passaporte não é o seu?" disse ele ao passageiro. "Não", respondeu este. "É o passaporte do meu patrão." "E o seu patrão?" "Ficou no navio." "Mas", retomou o agente, "é preciso que ele se apresente pessoalmente no escritório do consulado para comprovar sua identidade." "O quê?"